Bom dia a todas, todos e todos. Hoje nós estamos aqui nessa mesa para falar do nascimento à adolescência, desafios da contemporaneidade, que é desafios mesmo, né, gente? Primeiro eu vou começar com a minha descrição. Eu sou Júlia Lara, né, e estou com uma blusa manchada com rosa, amarelinho, de moletomzinho, porque está muito frio, né, gente? Estou com um brinco compridinho, estou com um coque e um óculos de tartaruga com um azulzinho em cima, e estou assentada numa cadeirinha branca, e ao fundo tem uma tela simples de telinha, tá? Então, agora vamos, né, as nossas convidadas, Emanuela Duarte, Tárcia Dutra, muito obrigada pela presença de vocês. E aí eu vou começar com a Emanuela Duarte, né? Nós vamos ter 20 minutos de exposição para cada uma, e depois aí as meninas vão respondendo as perguntas que tiver no chat, tudo que vocês tiverem, coloquem no chat, senão a gente também continua na nossa roda de conversa aqui, tá? E eu vou deixar a Emanuela Duarte e a Tárcia Dutra se apresentarem também do currículo delas, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para a Emanuela Duarte. Bom dia a todos. Eu sou a Emanuela Duarte. Eu estou aqui sentada com uma blusa azul marinho, tenho a pele morena, o cabelo cacheado preto. Atrás de mim tem uma parede branca, sem nenhuma imagem. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar, sou especialista em psicologia hospitalar, psicologia perinatal, gestação de alto risco e psicologia neonatal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder dividir essa mesa com as minhas colegas para falar um pouquinho dessa questão tão importante que corresponde do nascimento, do desenvolvimento, passando pela infância e pela adolescência. É um prazer muito grande. Bom dia a todos, todas. Eu sou Tárcia Dutra, sou psicóloga há 24 anos, sou psicóloga especialista em psicologia hospitalar, psicóloga clínica. Estou atualmente mestranda com foco de estudos, né, provavelmente eu vou desenvolver um trabalho sobre doenças raras, né? Atualmente eu trabalho no Hospital Infantil João Paulo II, da Rede FEMIG, eu trabalhei no Hospital Governador Israel Pinheiro, depois eu fui para o João 23, desde o ano passado eu pedi remoção para voltar para a pediatria, que é meu campo de afeto. Mas, na verdade, eu já trabalhei desde a neonatologia até a idade adulta, de 105, já tive pacientes com 105 anos. Então, a experiência de transitar por todas as faixas etárias, para mim, sempre foi fundamental na psicologia, porque nos leva a pensar a gestão do cuidado, as políticas públicas, e hoje nós temos alguns temas até questionadores importantes para a nossa área. Vamos em frente. Bom, gente, e o prazer também de eu estar... Eu não me descrevi, né, Júnior? Isso mesmo. Eu sou uma mulher de pele clara, estou com cabelo grisalho, deixei meu cabelo ficar grisalho. Atualmente estou com cabelo grande, geralmente eu fico com cabelo mais curto, né? Estou vestindo uma blusa azul, assentada num sofá cinza, e atrás de mim tem uma parede branca e uma sombrazinha de um abajur azul, cinza também, e estou usando um brinco verde, né, esverdeado, assim, com umas pedrinhas brilhantes, e um óculos rosa e preto, né, um óculos grande. Obrigada, Tárcia. Gente, eu queria até, também, para quem está nos assistindo, dizer que eu estou tendo o prazer de coordenar essa mesa, porque no momento eu estou coordenando a Comissão de Orientação em Psicologia Hospitalar. Então, é uma comissão que tem essas pessoas maravilhosas que vocês estão vendo, né, que compõem, e eu tenho recebido, gente, já muitas solicitações de pessoas que estão nos assistindo e que querem participar da nossa comissão. Então, não tem problema, podem mandar aí para o chat, tá? E a gente vai poder estar colocando, vocês podem, para poder estar participando da nossa próxima reunião, tá? Queria também dizer que no momento nós estamos com 81 participantes, tá?
Eu vou passar a palavra primeiro para a Emanuela Duarte, e com você, Emanuela. Ok. Pode colocar os slides, por favor. Bom, atendendo essa proposta inicial aí da mesa, né, eu vou falar sobre o desenvolvimento psíquico do bebê em uma unidade neonatal. Atualmente eu trabalho na maternidade Unimed Grajaú, e a gente começou a desenvolver um trabalho na UTIM dessa unidade, né, e eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades existentes nesse primeiro momento aí de desenvolvimento psíquico do bebê prematuro. Os assuntos que eu vou abordar é a constituição psíquica do bebê, o bebê prematuro, os impactos e possibilidades que existem na UTI NEO, os desafios emocionais vivenciados tanto no contexto de equipe quanto de pais e equipes, possíveis intervenções que existem nesse campo. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre a constituição psíquica do bebê. Estudos psicanalíticos atuais, né, François Dolto, Slink e Parlato falam e demonstram cada vez mais as potencialidades e competência dos bebês. Desde antes do nascimento, perpassando pelas percepções de reação que ele percebe em seu entorno, eminentes ao psiquismo e manifestações maternas. Então, esses estudos, eles trazem a importância da gente observar as reações que o bebê demonstra ainda intraútero, das emoções e das vivências que a mãe passa durante o período gestacional e que envolvem também o ambiente e todas as manifestações em torno da ambiência dessa mãe. É inegável a gente lembrar e sempre frisar a dependência física e emocional dos bebês em relação aos seus cuidadores. Segundo o Winnicott, que é um dos maiores percussores aí dessas teorias que correspondem ao desenvolvimento do bebê desde o processo intraútero, um desenvolvimento psíquico saudável para o bebê deve conter uma progressiva introdução de estímulos e privações, sob pena de desencadear uma ansiedade insuportável para o bebê, gerando insegurança e desamparo. Quando a gente fala desse contexto e a gente remete a um ambiente de UTI neonatal, a gente vai ter uma introdução muito precoce desses estímulos e dessas sensações para o bebê, né? Em um período da idade desse bebê, onde eles são muito mais aversivos do que se a gente estivesse falando de um bebê que nasceu a termo. Então, um dos maiores desafios de um ambiente de UTI neonatal é justamente tornar esses estímulos o menores possíveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito deles mais à frente. A importância relacional na construção do psiquismo do bebê confere aos pais, em suas diferentes funções, o que eles precisam para conhecer, receber, atender e entender o seu bebê, dando-lhes, acima de tudo, condições de uma segurança básica. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, desse bebê prematuro e dessas condições aí dos pais de desenvolver esse cuidado e essa percepção, no bebê prematuro a gente tem um processo cujo desenvolvimento dessas características tão essenciais aos pais, ele perpassa pelo auxílio do atendimento psicológico. Quando a gente fala de um bebê prematuro, ele, em sua maioria das vezes, não obedece a uma realidade psíquica construída pelos pais, previamente, do que seria esse bebê. Então, o desenvolvimento desses recursos essenciais ao bebê, nos pais, requer auxílio, porque há um estranhamento, há uma maior dificuldade de vínculo, que não passa pela questão do afeto, que o afeto ele está presente, mas passa pelas necessidades adaptativas que o nascimento prematuro traz. Então, há nessa fase uma necessidade de continuidade que deve ser fornecida ao bebê. E o Winnicott funda nesse contexto aí a teoria do desenvolvimento primitivo, contribuindo no desenvolvimento de processos importantes, como a integração, a personalização e a adaptação à realidade.
O Winnicott vai falar do holding e do handling. O holding dentro da unidade neonatal é um dos recursos dessa capacidade materna mais necessário, né? O handling, a gente tem os atravessamentos típicos de uma UTI neonatal, que a gente vai falar mais à frente, e que impedem um pouco que ele seja efetivo. Mas o holding, que é exemplificado por Winnicott como uma dessas funções maternas, se torna de extrema importância na unidade neonatal, porque ele é o suporte, né? Ele fornece apoio egóico ao bebê, inclui o segurar o bebê no colo, as rotinas de cuidado em relação tanto às necessidades do corpo quanto às mais sutis, como estar envolvido pelo ritmo respiratório da mãe, de sentir o seu cheiro, as batidas do coração. Nessa fase, é fundamental que a mãe se adapte ao ritmo do bebê, acompanhando suas mudanças físicas quanto psíquicas, implementando adaptação ativa às suas necessidades. Isso leva à sensação de continuidade do ser e promove uma maior integração psíquica. Então, a gente começou falando nos slides anteriores dessa necessidade de continuidade, né? Quando o bebê ele nasce prematuro, essa ruptura que ele tem do ambiente uterino necessita que seja estabelecida dentro da UTI neonatal uma continuidade desse processo que ele estava vivenciando e que foi interrompido de forma prematura. Então, por isso, a gente adapta, por exemplo, as incubadoras, fazendo os ninhos, a temperatura adequada, né, para que o bebê ele sinta cada vez menos os impactos da ruptura que foi ocasionada pelo nascimento. Então, um bebê prematuro extremo, por exemplo, que a gente está falando aí de um nascimento abaixo de 30 semanas gestacionais, ele ainda não tem contextos como a pele muito desenvolvida, então o toque excessivo para ele é um estímulo, né? E aí há que se haver um parâmetro, porque a gente está falando aí do holding, que é a importância desse toque materno, né? Desse sentir o bebê, então a gente sempre orienta os pais como esse toque ele deve ser feito, né? Ele é um toque protetivo, ele é um toque onde a mão acolhe, ele é um toque diferente do que a gente normalmente faz quando quer fazer um carinho, e esse toque para o bebê acaba virando um estímulo excessivo, né? Então, todo esse contexto de continuidade necessária ao amadurecimento psíquico do bebê, ele tem que ser mantido em sua maioria, né? Minimizando ao máximo toda e qualquer interrupção que o bebê não sofreria se ainda estivesse no útero materno. Então, ele já vai ser invadido por diversos dispositivos, né, que são necessários à manutenção da vida. Mas a gente consegue, em uma contrapartida, minimizar bastante o impacto dessas invasões com essas efetividades que a gente vai adaptando aos pais, à medida que eles vão se ambientando no acompanhamento dos bebês. A mãe funciona como um espelho para o bebê. Ele precisa se ver no olhar da mãe. Sabe aquele olhar apaixonado no qual nós mães olhamos para os nossos bebês? O bebê precisa dele para se estruturar. E quando a gente está falando de olhar materno, a gente está falando realmente de uma potência muito necessária ao bebê nesse primeiro momento de nascimento, né? E ele se estende aí por um período que vai até por volta dos 4, 5 meses de vida num bebê a termo. No bebê prematuro, ele é necessário por um período ainda maior. O olhar materno, ele tem a capacidade, por exemplo, de estimular o desenvolvimento de neurohormônios no processo de maturação neurológica do bebê, que são essenciais para que o bebê confira ao seu desenvolvimento a plasticidade cognitiva, emocional e intelectual necessária, né? Então, por exemplo, quando a gente passa por um contexto que é muito comum de se observar em uma UTI, né, de um adoecimento emocional materno, a gente tem uma ruptura nessa possibilidade, né? Uma das coisas que mais são identificáveis dentro do processo de depressão materna pós-parto, né, puerperal, é essa quebra da relação e do vínculo estabelecido com o bebê. Que no caso do prematuro, a gente tem um déficit muito grande de fatores importantes a esse desenvolvimento, né? Todas as partículas e fragmentos de atividade e sensação que vão constituir o bebê começam a congregar-se. Ao mesmo tempo, tem início o aparecimento de rudimentos de uma elaboração imaginativa sobre o seu corpo, que também auxilia a integração.
Falhas grosseiras e constantes podem gerar angústias profundas de aniquilamento, cair para sempre, se desfazer em pedaços. Aqui pode ocorrer também, por falhas, uma pequena integração seguida de uma desintegração. A desintegração está presente fortemente nas doenças mentais do grupo das psicoses. Esse texto foi extraído de uma grande colega, que é a Tânia Grassano, ela é especialista no acompanhamento de bebês. Então, a gente está dizendo aqui que essas questões que são muito comuns dentro do ambiente de UTI neonatal, que podem vir a gerar essa sensação de aniquilamento, de angústia no bebê, né? Há um processo de separação materna, há os atravessamentos que a aparelhagem, que a incubadora, que até mesmo nós, enquanto equipes, proporcionamos, né, no impedimento dessa maternagem aí mais efetiva, e todo esse contexto acaba proporcionando ao bebê uma sensação de desamparo muito grande, né? São emoções e estímulos muito altos para um processo que ainda está sendo construído psiquicamente. Ele ainda não consegue ter uma percepção do por que aquilo ocorre, como aquilo ocorre, e o fato de ter isso vivenciado no corpo torna essa experiência para o bebê de uma realidade muito angustiante. Em função das necessidades de continuidade, a UTI NEO se inova cada vez mais nas condições em que recebem os bebês e suas famílias. Então, esse é o nosso maior propósito, né? Inovar. A gente tem essa proposta de estabelecer dentro da UTI NEO recursos onde a gente possa minimizar os impactos que os bebês vivenciam. É de extrema importância a permanência desses pais ao lado desses bebês, e é o que a gente mais prioriza. O acompanhamento psicológico, por exemplo, ele começa trabalhando a dissolução dessas fantasias primárias que ocorrem quando a mãe vê o bebê a primeira vez, porque o nascimento prematuro dentro da sala de parto, ele não permite uma proximidade materna, né? Ele não permite que o bebê seja colocado no peito da mãe para que haja um reconhecimento inicial. Então, a mãe, ela tem um estranhamento quando ela olha para aquele bebê muito diferente do bebê imaginado. E a psicologia se constitui de uma importância ímpar, né, no processamento dessas emoções maternas, no auxílio na adaptação, na compreensão dos conflitos de emoções e sentimentos que normalmente permeiam esse processo de vínculo com esse bebê tão diferente, né? Os medos, um ambiente de UTI NEO, ele tem uma possibilidade muito grande de gerar essa angústia e esse medo constante nas mães. Então, a gente minimiza bastante esses processos, com esse acompanhamento psicológico, com uma capacitação adequada de equipe para receber esses pais. A gente vai falar mais à frente quais são esses desafios. E aí, vamos seguindo aqui, vamos entrar então no bebê prematuro. O nascimento prematuro representa psiquicamente, principalmente para a mãe, uma ruptura da organização narcísica e funcional do bebê. A gente entende, né, essa necessidade que o bebê tem de fundir-se à mãe nos primeiros momentos de vida para que haja uma condição de desenvolvimento adequada, né? O ser humano é a espécie que não possui esse instinto de sobrevivência natural, que a gente observa muito bem nos animais, então ele precisa do acompanhamento e da referência desses cuidadores no processo de desenvolvimento emocional, físico, para que isso ocorra da melhor maneira possível. O bebê prematuro, ele sofre uma separação muito abrupta da mãe, sem oportunidade de estabelecer um imprinting, que é esse olhar, né? Essas primeiras trocas de olhares entre a mãe e o bebê. Ele é colocado em uma incubadora com estímulos diferentes dos que tinha no útero. No ambiente da UTI NEO, os limiares para assimilação de estímulos do bebê são facilmente ultrapassados, né, por todos os ruídos presentes na UTI, proporcionando essa exaustão. Porque o bebê, ele, dentro desses limiares que ele tolera, ele só consegue identificar um estímulo por vez de uma esfera, né, auditiva, visual ou tato. Dentro da UTI NEO, em muitos momentos não é possível estabelecer um estímulo por vez, né? O bebê ele tem contato com estímulos visuais, auditivos e de toque, todos ao mesmo tempo.
e isso gera para ele uma exaustão muito grande, né? Porque é um processo de assimilação que ele ainda não detém uma condição adequada. Essa ruptura prematura no contínuo do bebê ocasiona impactos em seu desenvolvimento e em suas capacidades cognitivas, sociais, assim como distúrbios psicofuncionais no primeiro ano de vida. Pode também ocasionar distúrbios digestivos, respiratórios, de sono e comportamento. Maior lentidão na aquisição de percepções visuais e auditivas, motricidade fina e postura, que necessitam de condições adaptativas do ambiente para serem minimizadas. A angústia vivenciada pelo bebê nesse contexto resulta do desamparo mental, que é uma símile do seu desamparo biológico. Uma necessidade de ser amparado que pode acompanhá-lo pelo resto da vida. Então, se a gente não tem uma efetividade em minimizar os impactos, né, e manter o mínimo de contínuo para esse bebê, a gente gera em um bebê prematuro essa sensação de desamparo que pode acompanhá-lo pelo resto da vida, né? São assimilações inconscientes que ele vai manter quando do início da estruturação desse psiquismo e que pode contribuir de forma significativa para que essa sensação o acompanhe em momentos decisivos do próprio desenvolvimento ao longo da vida, que a Tárcia vai falar muito bem aí posteriormente. Bom, aqui são alguns exemplos que a gente tem dessas limitações estabelecidas à maternagem, né? A gente tem aqui nessa primeira foto um bebê dentro de uma incubadora, é um bebê de uma prematuridade extrema. Ele é, aqui nesse momento, além do processo de estar dentro da incubadora, o que já dificulta muito o vínculo, toque e todo o manejo materno ao bebê, ele também está passando por um tratamento de fototerapia. Isso significa que se esse bebê, ele já é um bebê com condições de ir para o colo, isso vai se postergar por mais um tempo devido ao tratamento. Um bebê em fototerapia tem que ser mantido nesse contexto o maior tempo possível para que o tratamento seja realmente efetivo. Então, a gente tem outro processo, por exemplo, quase 100% dos bebês prematuros apresentam uma dificuldade na metabolização de enzimas hepáticas. Então, a gente vai ter um quadro de icterícia em quase todos esses bebês, né, que nascem prematuros. Então, todos eles, em algum momento, vão passar pelas limitações estabelecidas pelo tratamento. Então, nesse momento aqui, a mãe permanece mais ao lado do bebê e permanece observando esse bebê. Então, aqui a gente estimula o toque da forma correta para que o bebê receba o suporte, a gente estimula a fala, a gente estimula as músicas, a gente estimula a presença e o fortalecimento de vínculo, né? Uma vez que o colo e outras possibilidades maiores estão limitadas. Aqui a gente observa, dentro ainda da incubadora, né? Um bebê que está num processo de respiração ainda, com a ajuda mecânica. Então, ele tem as limitações dos circuitos, né? É um exemplo de como as limitações ao toque acontecem, né? É um espaço muito curto, é um espaço muito pequeno de manejo, e um bebê que tem uma prematuridade extrema, ele tem que atingir uma idade adequada para que ele possa ir no colo até que esse momento acontece, e ele possa fazer o canguru, por exemplo. Ele permanece nesse estado aqui, né, tendo essa limitação aí do toque ocasionada por todo o contexto de internação. Nesse momento aqui, a gente observa um bebê, ele já está no colo da mãe, mas os cuidados continuam sendo feitos pela equipe, né? Há todo um contexto e uma dificuldade adaptativa aí com relação às equipes e aos pais, de cada vez mais atribuir aos pais os cuidados que são possíveis, né? Isso é de extrema importância no estabelecimento do vínculo, isso é de extrema importância na proteção emocional dessas mães que sentem que não são mães o suficientes por não estarem cuidando dos seus bebês. Então, quando a gente estimula o cuidado que é possível, uma troca de fralda, uma limpeza, né, um processo de banho de leito nesse bebê, as mães sentem que estão fazendo algo, né, que estão contribuindo de forma mais efetiva na recuperação e no cuidado com os bebês. Então, são limitações que estão presentes dentro da unidade, assim como tantas outras,
né? Mas essas que impedem a manifestação da maternagem são as mais impactantes, pois a mãe entende que o processo não iniciou, né? Lembrando que ao nascer um bebê prematuro, mesmo que essa mãe já tenha tido outros bebês, nasce também pais prematuros, né? Que têm a necessidade de adaptar-se aos cuidados com esse bebê. Então, se ela é uma mãe de primeira viagem, isso é mais evidente. Se ela tem outro filho e ele não nasceu prematuro, há também um desafio nesse novo aprendizado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos e possibilidades existentes dentro da UTI NEO. Então, como impactos, a gente observa que é um lugar muito marcado pelo desamparo e pela angústia. Essas duas emoções são as emoções mais presentes nos pais quando a gente vai falar de acompanhamento de bebês dentro da UTI neonatal. Há esse conflito de emoções, conforme a gente conversou anteriormente, né? Uma dificuldade de transitar entre a culpa, a impotência, a incapacidade, as cobranças internas que são muito altas em corresponder, né? Lembrando que essa mãe, ela passa por um processo de pós-parto, onde não houve o devido restabelecimento dessa saúde. 12 horas depois do nascimento desse bebê, ela já está presente dentro da unidade, independente da via de parto. Então, ela vai ter um processo de adaptação muito agudo, né? Sem um tempo hábil de viver a recuperação, as próprias emoções que já são do próprio puerpério. Aí elas são associadas a um contexto de acompanhamento de um bebê numa unidade neonatal. Tem os impactos ambientais, sonoros, visuais e emocionais da equipe projetados, né? A equipe, ela projeta muito sobre esses pais, impactos das próprias emoções. Um ambiente de UTI neonatal, ele tem uma grande percepção, assim, de uma fragilidade, de uma ruptura que pode ocasionar uma morte. A morte de um bebê dentro de uma UTI neonatal impacta muito a equipe. Então, há emoções que são muito projetivas, né? E são emoções muito rudimentares, muito pouco elaboradas, processadas, em um contexto que são esses pais com pouca capacidade de continente, né? Eles não têm uma habilidade emocional a princípio para lidar com essas projeções. Há um perigo que pode ser de morte, de vida, de dor, de confirmação de diagnóstico, de sequelas e marcas no corpo e no psiquismo, né? Essa questão da fragilidade física do bebê que gera essa questão relacionada à ameaça de morte, de vida, porque pode ser que a vida se propague, mas com sequelas significativas e elas não são definidas ali naquele primeiro momento. É algo que precisa aguardar o desenvolvimento da criança, então isso acaba gerando muita angústia. Há sempre uma angústia em torno da transmissão de notícias médicas, né? Na UTI neonatal que eu trabalho, a médica coordenadora sempre procura desenvolver, e eu a acompanho na transmissão dessas notícias, esse jeito, o melhor jeito de lidar com a transmissão dessas notícias de forma muito didática, muito clara. A gente faz sempre um processo de rever as falas e as palavras conforme são transmitidas, né? Procurando minimizar um pouco o impacto dessas notícias nesses pais. Então, sempre que é possível, eu estou ao lado, porque no primeiro momento onde isso acontece, o suporte se torna mais efetivo, a gente consegue abordar os pais em torno do momento em que as notícias são fornecidas. Distanciamento afetivo dos pais por medo de perda, por impotências e fantasias mórbidas presentes na relação com o bebê. Essas fantasias, elas constituem das maiores dificuldades apresentadas por esses pais, né? As fantasias, elas impedem as manifestações de sentimentos mais saudáveis. Mais uma vez, a psicologia entra aí como um fator importante na dissolução dessas fantasias, né? Na elaboração dessas vivências paternas, para que aqueles sentimentos possíveis de se manifestarem dentro do ambiente neonatal se façam presentes, né? Eu tenho o hábito muito de trabalhar com os pais que têm uma dicotomia em alguns dizeres que fala assim, a perda do bebê ideal para o bebê real, né? Eu gosto de trabalhar com eles que não é uma questão de perda, né? O bebê que foi idealizado
alguns contextos desse bebê estão ali latentes naquele bebê prematuro a se desenvolver, né? Então, não necessariamente é uma perda total do processo de idealização daquele filho, mas sim o desenvolvimento das potências que podem estar ali presentes naquele bebê que está se desenvolvendo ainda de forma tão prematura. Pode nascer também o apego excessivo, marcado pela angústia e necessidade de controle dos eventos presentes, ocasionando abalos psíquicos maternos que porventura afetam o bebê. Os pais podem desenvolver um comportamento também ao contrário desse primeiro distanciamento e estranhamento, que é um apego muito excessivo, né, ao bebê, reduzindo-o apenas à prematuridade, né, vendo e projetando uma fragilidade que também é materna nesse bebê, muito maior do que realmente ela possa existir na realidade ali. Então, esse apego excessivo gera muita angústia nas mães. Elas vão embora para casa muito apreensivas e voltam muito apreensivas, e ao longo do tempo de permanência na UTIM, podem desenvolver processos emocionais mais complexos, advindos aí desse apego e dessas angústias muito altas. Possibilidade de adoecimento e fragilidade materna são intensos, né? Em torno de todas essas emoções vivenciadas, atravessamentos que dificultam a maternagem, que é a incubadora e os equipamentos e procedimentos, e dificuldade de vínculo entre esses pais e esses bebês. Então, por esses pontos que a gente abordou anteriormente, que é essa fragilidade apresentada e esse medo iminente de perda. As possibilidades dentro da UTI NEO. Segundo Sherman e Brum, alguns procedimentos auxiliam os pais e familiares no encontro com esse bebê pensado e desconhecido. Acesso integral dos pais na unidade, envolvimento dos pais nos cuidados ao bebê que atuam de forma protetiva na diminuição de consequências da prematuridade, estabelecimento do método canguru, possibilitando o estreitamento do vínculo e afetividade, contribuindo na evolução do desenvolvimento do bebê. O projeto Canguru, como muita gente já conhece, é um projeto preconizado aí no acompanhamento dos bebês dentro de uma UTI, né, de extrema importância, né? Ele promove não só o estreitamento do vínculo, mas a possibilidade de desenvolvimento do bebê, contribuindo na recuperação dos contextos clínicos que ele vivencia, né? Regula o funcionamento biológico, uma vez que o bebê tem contato com as batidas do coração materno e consegue identificar aquelas batidas que eram tão conhecidas dele intraútero, e uma gama enorme de possibilidades que o canguru fornece para os pais e para os bebês. A capacitação do profissional de saúde na observação e identificação adequada do comportamento do bebê. Essa capacitação dos profissionais de saúde dentro de uma UTI NEO é um dos recursos mais possíveis que a gente tem em mãos, né, para tornar um pouco menor as projeções, um pouco maior a compreensão da estadia daqueles pais ali na unidade, do comportamento que os bebês apresentam e uma leitura correta das necessidades que vem através desses comportamentos. Então, a capacitação de equipe é um desafio, mas uma possibilidade também muito grande. Acompanhamento psicológico para pais, desenvolvimento de projetos que possibilitem a construção da relação pais e bebês. Esses projetos, eles são, em sua maioria, propostos pela psicologia, mas podem contar com o auxílio e devem de toda a equipe. Quanto mais a equipe se engaja no desenvolvimento de projetos que são direcionados para esses pais, maior leitura de uma necessidade emocional e de acolhimento dentro da unidade. Agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios emocionais que são vivenciados dentro da UTIM. Há um luto inicial, né, que gera rejeição, medo, desconhecimento, culpa, angústia e maior dificuldade de aceitação. Essa rejeição, em sua maioria, ela não está ligada a um contexto de afeto, né? Numa leitura de um senso comum, a gente liga a rejeição muito a essa questão afetiva dos pais. Mas a rejeição no contexto é desse processo natural de adaptação, né, que acontece com as emoções dos pais dentro da UTI neonatal. Ela normalmente vem
muito em conjunto, para e passo com o medo, com a culpa, né? E isso acaba sendo muito mais uma defesa psíquica desses pais, em alguns casos muito importante no primeiro momento, porque é ela que proporciona um distanciamento adequado para a melhora da percepção. Se a gente souber fazer uma intervenção adequada aí, a gente tem bons resultados desse primeiro luto que os pais vivenciam. As tristezas e os desamparos, né, presentes na UTI neonatal, ansiedades e ambivalências, defesas psíquicas atuantes que impactam na relação com o bebê, puerpério emocional patológico ocasionado por fragilidade do contexto vivenciado, depressão, traumas ocasionados pela iminência de morte e sequelas, estresse pós-traumático gerado em sua maioria pelo contexto de vivência e também ambiental. As alterações emocionais vivenciadas podem repercutir durante o desenvolvimento da criança, gerando impactos que o acompanham até a vida adulta. Por isso a importância de uma abordagem adequada, né, do contexto emocional desses pais, uma avaliação bem feita, um estabelecimento das alternativas possíveis de serem efetivas dentro da unidade, buscando cada vez mais minimizar esse contexto aí de possibilidade de adoecimento. Pais e equipes, possíveis intervenções. Em uma unidade neonatal, todos estão diante de absoluta falta de garantias e da certeza da própria finitude. A ameaça sem nome ronda a todos na unidade, criando uma ansiedade traumática. Pais e equipes. Nem sempre para a equipe a presença dos pais é bem-vinda. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? A equipe, em alguns momentos, ela por projeções, hostiliza a presença desses pais, né? Mesmo porque há uma adoção, né, afetiva desses bebês e acaba criando um sentimento ali de intromissão ou interrupção desse contexto com a presença desses pais, e por isso a necessidade de trabalhar essa equipe muito bem, para que essas projeções minimizem o máximo possível, né? Eles temem serem avaliados, fiscalizados e atrapalhados na dinâmica do trabalho que estão estabelecendo, né? Sentem esses pais como intrusos em muitos momentos. Importante salientar a necessária presença dos pais na estabilização clínica do bebê prematuro, bem como no seu desenvolvimento e crescimento. Então, a gente vai diminuindo a distância estabelecida entre a equipe e esses pais, né, para que o contexto do bebê se torne mais efetivo de acompanhamento. Então, a gente vai trabalhando essas emoções que a gente percebe dentro da equipe, né, por isso a psicologia vai atuar em todos esses contextos ali, que não é só no acompanhamento dos pais e seus bebês, mas também no contexto de equipe, para facilitar uma maior integração de todos, né, a favor do desenvolvimento do bebê. Há uma dificuldade na equipe de compreender as angústias dos pais, as identificações com os bebês predispõem a esse quadro. Então, a equipe tem esse processo conforme eu salientei para vocês. Então, isso torna difícil a compreensão das angústias paternas e maternas. Os projetos de trabalho desenvolvidos em conjunto tendem a minimizar muito esse contexto, facilitando uma compreensão, né? Porque aí há uma integração maior e o trabalho começa a ser mais efetivo, porque é desenvolvido em conjunto. Propostas como a compaixão, quando trabalhadas nesse contexto, favorecem o acolhimento desses pais por parte da equipe. A compaixão é uma ferramenta quase em 100% das vezes efetiva. Quando utilizada, ela tem a capacidade de promover e facilitar muito todos esses processos dentro da UTI. O aprendizado contínuo, tão necessário às equipes, se constrói na relação estabelecida com os pais, contribuindo não só com a sobrevivência do bebê, mas também com o crescimento e adaptação desses pais. Amparar os pais é fundamental para que possam amparar seus filhos. Os estímulos ao bebê são importantes, mas secundários à integração, à interação, à atenção, às comunicações e à demonstração de afeto. Então, os estímulos ao desenvolvimento da criança são muito importantes, mas ainda assim são secundários a esse processo de interação, atenção e comunicações afetivas dentro da unidade, né? São fatores que
vão predispor ao desenvolvimento de outros contextos importantes, mas que têm que estar e aparecer em primeiro lugar. Acompanhamento psicológico para a equipe minimiza as projeções. O papel da equipe é de extrema importância e relevância quando consegue reconhecer esses pais, empatizar com eles, validando o que sentem e o que necessitam, dando-lhes suporte, né? Que é esse trabalho desenvolvido aí em conjunto. Bom, aqui são algumas fotos, né? Aqui quando a gente falou do projeto Canguru, essa aqui é uma mãe realizando esse canguru. Esse bebê é um bebê de uma prematuridade extrema também, ele nasceu pesando 530 gramas, e é um bebê que chegou a um peso ideal, e esse aqui é o momento onde ela realiza o canguru pela primeira vez. Né? A lente da câmera não permite captar a emoção, mas isso aqui foi um momento para ela muito importante, que é o primeiro contato estabelecido com o bebê, no pele a pele. Aqui é uma reunião dessas mães, né, da UTIM. A gente estava numa construção desse projeto aqui, que é um projeto de escrita. Ele é um projeto que estabelece um diário para que seja registrado todas as emoções e acompanhamento do bebê. É um projeto que favorece muito o estabelecimento de um vínculo saudável, de um processo de transição, que a gente falou tanto a respeito sobre essa questão do bebê que eu tinha idealizado e o bebê que eu tenho a possibilidade agora, né? Então, a gente vai registrando, em alguns momentos elas trazem o registro dessas emoções, né? Aqui é uma dessas escritas, para que a gente possa trabalhar, elas trazem para o psicólogo, né, principalmente quando há presença, identificação dos próprios conflitos, e é muito interessante porque durante a escrita elas vão identificando o processo tanto de amadurecimento dessas emoções, quanto os maiores desafios que elas vivenciam dentro da unidade. Esse diário, ele não é dado a essas mães, elas constroem, e constroem com características que são dos próprios filhos. Colocam lá a marca de pezinho, da mãozinha, uma mechinha, uma lembrancinha da primeira touca, da primeira pulseirinha do bebê, de quando ele passou de uma pulseirinha menorzinha para uma maiorzinha. Então, é uma construção muito individual, né, e muito importante para essas mães. Esse aqui é um acolhimento a um bebê, e aqui sou eu representando a equipe, porque a gente faz muito isso quando dá impossibilidade dos pais, a gente realiza o canguru, a gente realiza a acolhida aos bebês, para que a troca afetiva não se perca, mesmo na ausência ou impossibilidade desses pais de estarem na UTI por algum motivo. Acaba que a gente tem esse papel também, e posso dizer do ponto de vista individual que é um papel muito prazeroso de se fazer, né? É um momento ali único, e quem está disponível na equipe se candidata, lembrando que o canguru a gente tem que ficar sentado lá no mínimo 2 horas, então a gente tem que ter uma disponibilidade mesmo física, de tempo e afetiva para estar ali com aqueles bebês. Esse aqui é uma visita de irmãos dentro da UTI NEL, né? Essa pequitita que veio visitar o irmãozinho dela, é uma das outras questões muito importantes e possíveis de existir dentro da UTI NEL, que é o trabalho da parentalidade. No meu processo de acompanhamento dos pais, eu faço isso muito com irmãos e avós, né? A gente traz os irmãos. Quando eu cheguei na unidade, a gente tinha uma restrição de idade, eu fui trabalhando isso com a equipe até conseguir reduzir essa restrição de idade para uma restrição 0, então a presença dos irmãos sempre foi muito bem-vinda, e não trata-se só de uma visita, há todo um contexto. Por exemplo, aos irmãos é dada a permissão, quando dá possibilidade de tocar nos bebês, de fazer um carinho aos bebês, e a gente observa o comportamento desses irmãos, identifica algumas possíveis dificuldades no processo de ambientação e de adaptação, reporta a esses pais as dificuldades observadas, repete o processo de visita ao longo da internação do bebê para dar continuidade ao desenvolvimento da adaptação, e orienta os pais das possíveis alternativas, tanto no ambiente familiar, para que sejam feitas com essas crianças na melhora aí.
Estabelece também o papel desses avós, né, no respeito a essa maternagem aí, para que a gente possa identificar as possibilidades de aglutinação familiar e diminuir o máximo possível, né, dando a cada um papel de extrema importância e efetivo, mas dentro do próprio contexto familiar no acompanhamento do bebê. Então, o desenvolvimento da parentalidade e esse suporte familiar, principalmente das avós, é muito importante dentro da UTI NEO. É uma coisa que deve ser sempre preconizada quando isso se torna possível. Na pandemia, a gente teve um quadro bastante reduzido, né, por conta das visitas, mas foi restabelecendo aos poucos, com as medidas de segurança adequadas. Aqui dá para observar que até a pequenininha, ela tem 3 aninhos, ela está de máscara, né, para manter a segurança aí do acompanhamento. Aqui é um processo de alta desses bebês, então a gente sempre que possível registra, né, o momento em que os bebês vão embora para casa, são os vínculos estabelecidos dentro da unidade, amizades que se formam com essas mães, né, nos trabalhos de grupo isso é muito efetivo, porque torna uma representação necessária, e um reconhecimento de uma vivência muito parecida e dividida, né? O ambiente da UTI NEO é um ambiente compartilhado, então essas mães acabam fornecendo suporte e apoio umas às outras nesse trabalho aí, acabam construindo uma relação de amizade que perdura aí por muito tempo. E esse aqui é o pezinho de um bebê. Eu trouxe o pezinho porque a gente tem o hábito de acompanhar o crescimento deles justamente pelo pezinho, né? É uma forma simbólica da gente dizer de como pequenos pés dão tão grandes passos, né? Esse bebê aqui, ele chegou para a gente com 420 gramas, é um bebê que nasceu com uma prematuridade extrema, de 24 semanas, e esse é o pezinho dele, muito próximo da alta dele para a unidade de alojamento conjunto. Ele é um bebê que hoje já tem uma idade expressiva, ele já está com quase 1 aninho de idade, e ele é um dos bebês que a gente teve de uma prematuridade extrema, que não apresentou nenhuma sequela expressiva advinda dessa prematuridade aí. Então é isso, né? Esse aí é o contexto do ambiente neonatal, com inúmeras possibilidades existentes dentro da unidade, né? Com desafios enormes. Na unidade que eu trabalho agora, a gente começa a estabelecer um acompanhamento de cuidados paliativos também, que dentro do neonatal é um desafio muito grande, né? Então, são muitas questões possíveis de serem construídas no acompanhamento psicológico desses pais, equipes e bebês. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada. Emanuela, muito obrigada pela sua fala, né, que tem aqui, já tem aqui no chat perguntas, e dizendo que a sua fala, o Antônio Júnior Alves escreve que com a sua fala ele reviveu lembranças da chegada do filho, né? E é isso mesmo, né? A gente vai vivendo as nossas memórias afetivas, né? A partir da sua fala aí. Nós ainda vamos conversar mais. Eu também queria te agradecer, porque eu sei que você está testada positivo, Covid, né? Então, eu queria dizer isso, né, para os nossos participantes, que já são 135 agora, para que saibam, né, do seu comprometimento também, de estar aqui conosco, está isoladinha em casa, mas está aqui conosco, compartilhando essa experiência. Obrigada. Eu que agradeço. Tárcia, prontinha? Vamos começar? Vamos lá. A palavra. Obrigada. Eu vi a Emanuela falar, me remeter a 22 anos atrás, quando eu comecei com o meu trabalho na neonatologia, né? E remeter ao tempo em que a gente começou, inclusive, com a presença, inserindo os pais, né? Na terapia intensiva, mostrando a importância da visita dos irmãos, o estresse que era para a equipe lidar com a presença dos pais o dia inteiro na terapia intensiva, né? Mas vamos lá. Pedir para o pessoal subir o meu slide. Então,
quando a Emanuela fala aí desses bebês que vêm antes do tempo e que acaba gerando um tanto de estresse, né, para a família, para o contexto, é um bebê que exige, e hoje já tivemos algumas mudanças. Na época que eu comecei esse trabalho, a gente não tinha determinados equipamentos, e hoje os equipamentos são até mais modernos. O dia eu estava vendo, alguns já são equipamentos que vão para museu. Estava passando até no UFMI de outro dia, fiquei olhando e pensando, nossa, isso aqui a gente usava, isso aqui a gente usava, e isso hoje já faz parte de um museu. E falar do nascimento à adolescência e pensar nos desafios, porque assim, ao longo da minha fala aqui, vocês vão entender por que eu falo de desafios, porque tem vários questionamentos, né? Não tenho nenhum conflito de interesse atualmente. Há 22 anos atrás, eu trabalhava com a pediatria, neonatologia até adolescência. Hoje eu voltei, né? Então tem um ano e pouquinho que eu voltei a trabalhar com a pediatria e com crianças e adolescentes. E isso para mim é um ganho, porque eu fico pensando assim, já está no final da minha carreira, o que eu faço? Largo, vou embora, continuo, né? Então, vamos lá. Então, a infância é marcada por muitas fantasias, muitas construções ao longo dos tempos, né? E aí eu peguei a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é algo nosso aqui brasileiro, falando da infância que vai de 0 a 12 anos, e deixando claro que a criança é uma pessoa até 12 anos incompletos, e o adolescente é a partir dos 12 até os 18. Existem várias discussões no mundo, na contemporaneidade, que hoje a gente vivencia uma maior extensão da adolescência, né? Mas, objetivamente, assim, para o campo da saúde, para o campo hospitalar, é até os 18 anos. E bebês, crianças e adolescentes, há momentos que eu vou fazer separação entre uns e outros momentos não, porque eu vou falar que são seres em desenvolvimento. Então, a psicologia, tanto infantil quanto adolescente, é importante a gente olhar para um passado e olhar para a frente para saber que hoje, o que a gente sabe hoje, igual a Emanuela estava aí apresentando sobre os prematurinhos, há 30, 40 anos atrás, existiam muitas coisas que a gente não sabia. E ia brincando, assim, hoje, quando a gente vê um bebê que eu acompanhei o nascimento das minhas filhas, depois o nascimento dos meus netos, de alguns sobrinhos, e a minha última neta nasceu tem 1 ano e 8 meses, é bem interessante ver como é que esses bebês estão chegando cada vez mais diferentes no mundo atual, né? Muito mais, são seres com uma capacidade em algumas áreas, algumas populações, esses nascimentos sejam mais efetivos. Então, ao entender o que é um bebê, o que é uma criança e o que é adolescente, a gente precisa entender alguns conceitos chaves para que a gente possa pensar futuras pesquisas nesse campo. Eu falo disso porque eu falei desse tema na psiquiatria e no congresso de psiquiatria, e aí eu fiquei pensando muito assim, que olhar é esse para o infantil? Então, essa prática veio da visão de vários psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras infantis, que criou um campo particular e com isso, nós absorvemos e aprendemos conhecimentos de diversas disciplinas, começando assim um pensamento científico e um pensamento sobre a subjetividade da criança, né, em geral. E eu pensei assim, gente, eu busquei alguns estudos epidemiológicos, então, até o século XIX, a gente não encontrava muitas referências sobre psicopatologia infantil. Eu vou esperar que vocês prestem atenção, porque no final eu tenho uma coisa, porque eu estou falando de psicopatologia agora, mas eu vou falar lá no final o que é importante na questão do desenvolvimento desses seres, né, do bebê ao adolescente. As questões, então, comportamentais eram mais consideradas problemas morais. Havia muitas questões em que se tirava a criança de cena. Assim, quando você pensa o infante, a infância, como é que ele vivia num determinado século, depois como que ele foi vivenciando no outro. Seriam assim, longas aulas para discutir a posição da criança ao passar de cada século durante a nossa vida, a nossa vivência enquanto ser humano.
E as transformações, então, eram só criando novos conceitos, tanto para a infância quanto para a adolescência. E nesses estudos epidemiológicos que eu fiz de busca, também eles mostraram que 10% das crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno mental e que apenas 10%, e isso na América Latina, inclusive, recebe alguma ajuda especializada quando você vai olhar para, por exemplo, o norte brasileiro, a Amazônia, essas crianças, os aspectos das crianças indígenas, eles não têm acesso, às vezes, a necessidades e a tratamentos que seriam importantes para elas. Eu trabalho num hospital hoje em que a gente recebe as diversas populações de diversas classes sociais, porque é um hospital focado em doenças raras, mas a gente tem um ambulatório que atende várias crianças e a gente recebe crianças indígenas, e algumas com uma forma de falar, e às vezes a família com até alguns dialetos que a gente não entende. Então, até a comunicação tem que ser por gestual, para mostrar o que é um banheiro. E às vezes eu vejo que o profissional de saúde acha que todas as pessoas que vêm do estado inteiro são parecidas, sabem as mesmas coisas. E uma vez o pessoal questionando de uma mãe que não levava o filho para tomar um banho, já estava internada há uns dias, eu fui atender e ela não sabia como usar o banheiro, porque na casa dela não tinha banheiro do jeito que era do hospital, e ela não sabia como usar aqueles equipamentos lá no hospital. Então, trabalhar essas crianças, elas precisam de alguma assistência especializada, e uma de cada 3 crianças atendidas por um pediatra geralmente pode vir a apresentar algum transtorno mental. E se você pensa na prematuridade extrema, né, assim, esse acompanhamento, e eu penso que o acompanhamento da criança e do bebê já começa na gestação. Você tem qualidade de um pré-natal que vai reverberar em melhores assistências às crianças e uma melhor chegada dessa criança à adolescência. Crianças com doenças crônicas apresentam comorbidades psiquiátricas. Eu trabalho com crianças com mucopolissacaridose, fibrose cística, outros quadros e outras doenças raras de difícil denominação. E, às vezes, essas crianças chegam na adolescência com quadros psiquiátricos importantes e, muitas vezes, nem foram percebidos ao longo do tratamento, né? E vamos pensar que doenças físicas e hospitalizações também geram quadros ansiosos, uma visão negativa, né, para a criança da imagem corporal ou para o adolescente, uma baixa autoestima e alterações na sua convivência social. Quais são os motivos para a gente pensar em avaliações para crianças, para o bebê, para a criança e para o adolescente? Em 2004, nós fizemos um congresso aqui em Belo Horizonte sobre o bebê. Foi fundamental nós discutirmos nesse congresso como que se dava essa inserção desse bebê na família, no contexto social, e como que a gente proporciona a esse bebê potencialidades para ele chegar à adolescência e depois à vida adulta. Então, quais são os sintomas que poderiam nos levar a buscar avaliações para a criança, para o bebê, para a criança e o adolescente? Os sintomas de ansiedade. Eu pego, por exemplo, um menino de 12 anos que vira para mim e fala assim, a senhora acha que eu preciso ir ao psiquiatra? Eu falei, mas por quê? É porque eu estou tendo quadros de ansiedade na escola e em casa. E o que esse menino tem? Ele tem um diagnóstico de uma doença rara, ele percebe que ele não está bem do ponto de vista orgânico, ele já ganhou um medicamento via judicial para que ele tenha uma qualidade de vida. Esse medicamento não é liberado pelo governo federal e ele percebe que ele tem uma grande chance de morrer. Ele está numa fase de entrando na adolescência, numa fase de extrema alteração de humor por causa de questões hormonais e das próprias condições de vida, e ele ainda se depara com o risco de morte. Então, e aí a hora que ele vira para mim, eu falo com ele assim, olha, eu acho que, por enquanto, você não precisa desse atendimento, mas eu vou discutir com um colega meu e, por enquanto, eu vou pedir o aumento das suas sessões de terapia lá no seu município, que é outra dificuldade que a gente tem num estado com 853 municípios. As depressões, as alterações comportamentais, as malformações congênitas, queimaduras, câncer, as violências.
as doenças crônicas e síndromes raras, igual deu exemplo, as múltiplas internações, automutilações, as tentativas de suicídio, as adversidades psicossociais e questões de identidade de gênero. Vocês vão, ao longo da minha fala, eu vou percorrer um pouquinho desses caminhos, mas eu vou pincelar, porque eu acredito, inclusive, que no CRP tem pessoas com mais competência e conhecimento em determinadas áreas que eu, mas que, principalmente áreas, fenômenos atuais que têm aparecido e que não apareciam para mim há 20, há 15 anos atrás, né? E aí a gente vai ter chance de conversar um pouco. Então, quando eu penso na saúde mental da criança, ela tem que considerar a singularidade dessa criança e da sua família, as subjetividades da própria criança, do bebê, da criança, da família, do adolescente. Nós vamos sempre focar a promoção da saúde, não promoção da doença, né? E eu acho que o trabalho começa com o preventivo. A prevenção é a nossa maior estrela. Começa no pré-natal, acessível a todas as mulheres. Isso melhorou com a preconização de pelo menos 6 a 8 consultas, né, de pré-natal para essa mulher durante a gravidez. Mas nós vivemos uma sociedade brasileira em que, eu vou lembrar de uma musiquinha que era muito bom, era de uma época diferente da nossa, mas em que todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Então, a sociedade brasileira, ela é catastroficamente desigual. Então, quando a gente pensa em promoção, prevenção, promoção da saúde, subjetividade, singularidade para a saúde mental de crianças, nós estamos numa sociedade extremamente desigual em que uma parcela dessa população está fora do acesso à saúde. E vocês vão entender aos pouquinhos, eu vou polemizar um pouco, porque eu vou deixar registrado algumas coisas que estão acontecendo aqui em Minas Gerais. A criança, ela tem uma capacidade, uma potência, o brincar é o trabalho da criança, e é um ato criativo. Esse aqui é o meu neto, quando pequenininho, ele me pega 2 bambolês, ele me pega uma caneta, ele me pega um negocinho de plástico, ele faz o guidon com a caneta, esse negocinho de plástico, com as cordinhas ele amarra, ele cria a bicicleta dele com um pedal aqui, que é uma garrafinha de plástico, e pedala. Esse movimento aqui, ele pedalando a bicicleta deitado no chão. Gente, a criança tem um poder criativo que é fantástico. E eu vendo essa cena, eu falei, gente, eu tenho que pôr isso, porque assim, é isso que nós temos que dar para as nossas crianças, a chance dela brincar, a chance dela criar, que seja fazendo os brinquedinhos que a gente fazia com chuchu, que dava lá no quintal de casa, ou eu que fazia as cabaninhas com bambu que tinha no quintal de casa, com folha de bananeira, e eu construía casinhas no quintal, porque tinha um quintal, e eu gostava, minha casa era toda bonitinha, tinha divisão, tinha sala, tinha quarto separado, tudo feito com bambu e folha de bananeira, trançada. Assim. Então, esse ato de criação é uma das coisas que, para mim, é o que proporciona às crianças a capacidade de saúde mental. Então, o brincar é algo natural da criança, e começa com o bebê, igual a Emanuela mostrou lá no canguru, ele mordiscando, ele cheirando a mãe, ele buscando o olhar da mãe. Quando você põe o bebezinho aqui prematurinho, petitinho, no colo da mãe, eu e a Emanuela, você falando de cuidados paliativos, eu lembro de uma bebezinha muito extrema, que eu falo que eu perdi a mãozinha dela, era um tiquinho assim, sabe? E aí ela estava perto de morrer. E aí eu propus à equipe, vamos colocá-la no colo da mãe. E aí o casal chegou, o casal sabia da gravidade, e eu, a enfermeira e a fisioterapeuta, eram sempre as 3 para colocar esse bebê no colo da mãe. E eu fiquei do lado da mãe, dos pais sentados com esse prematurinho no colo, muito, muito frágil, muito grave. Aí eu falei com ela assim, fala com ele. Fala alguma coisa para o seu bebê. Quando essa mãe fala, esse bebê que estava com o rostinho caído assim, ele vira a cabeça e direciona o rosto, a face para o rosto da mãe. Eu arrepiei inteira. E a intervenção que eu fiz com a mão no ombro da mãe foi assim, ele olhou para você. Gente, isso foi de uma emoção tão grande que a equipe, todo mundo sumiu do salão do CTI, da UTI. Eu olhei em volta, cadê o povo? Porque o povo começou a chorar. E as técnicas de enfermagem sumiram, foi todo mundo embora. E assim, aí nós deixamos aquele bebê um pouco, depois a gente voltou ele.
para essa mãe e esse pai, foi um momento tão intenso, e foi para mim também, enquanto profissional, um momento intenso. Então, o brincar não é só de brincadeira, é esse olhar, esse cuidar, é essa interação. E o brinquedo, ele tem um papel terapêutico no hospital, porque quando a criança está internada, ela precisa de formas da gente permitir que ela fale. E, assim, esse brincar, ele vem sofrendo alterações ao longo do tempo, e hoje eu me pergunto, porque às vezes eu passo no corredor e falo assim com os meninos, assim, puxa vida, ninguém olha para ninguém hoje. Eu vou tirar o celular, vou passar com vocês e vou recolher os celulares de todo mundo, porque eu quero um olhando para o outro e um conversando com o outro. E os meninos me olham com o olho regalado desse tamanho, né? Essa dona é doida, né? Vai tirar meu celular, né? Então, com essas novas questões da tecnologia, do celular, a gente precisa estudar e pensar como é que está o brincar atual das crianças. E o Winnicott, como sempre, você já citou, e eu vou citar o Winnicott porque assim, ele vai mostrar que quando a criança não é capaz de brincar, a gente precisa trazê-la para esse brincar. E no hospital também. Então, é no dia a dia, é no cotidiano, lá quando a criança é saudável, mas para a criança internada também o brincar é importante. Até os bebezinhos prematuros, a gente põe algum objeto lá, alguma coisa colorida, às vezes a foto da família, não enxerga. Sabe-se lá quem diz que eles não enxergam, né? E por que um bebê de extrema gravidade, de 450 gramas, ali falecendo, ele é capaz de gastar as últimas energias corporais porque ele escutou a voz materna e olhar para o rosto dela? Então, nós temos muito que aprender ainda com nossas crianças e nossos bebês. E no hospital a gente usa muito esse brinquedo terapêutico como algo estruturado, que vai possibilitar o alívio da ansiedade gerada por experiências atípicas para a idade, né? Eu tinha uma pacientezinha de 1 ano e 3 meses com diagnóstico de leucemia, aí ela fazia quimioterapia e no dia ela ficava mal. Mas depois que ela melhorava, ela saía andando e ia me procurar. E aí ela era levada numa sala, eu tinha uma boneca adquirida, essa boneca ficava guardada, ela tinha todos os equipamentos, né? Estetoscópio, aí a gente montou um kit, seringa e tudo. E era bonitinho demais ela montar o soro, ela ligar o soro na boneca, e ela fazia aquilo. Então, ela virava para a mãe dela e falava assim, ela sai andando no corredor, agora eu vou lá na sala da psicóloga, vou brincar. E o brincar dela é esse brincar estruturado para elaborar essa ansiedade ou as angústias que ela vivia por ter que fazer quimioterapia com 1 ano e 3 meses, né? E o brincar terapêutico também, ele serve para ajudar nesses momentos ameaçadores de um acesso venoso, de alguma coisa que a criança está vivenciando ali durante a internação. E é bom a gente montar um kitzinho, e que ele vai ser o instrumento mais dirigido e usado para procedimentos. Ele simula essas condições hospitalares para ajudar a criança. Eu lembro, outro dia, eu cheguei na observação, o menino estava fazendo acesso venoso, e ele estava aos gritos, né? Aí eu brinquei com ele assim, mas por que você está gritando? Você sabe o que tem aí dentro de você, que ficou aí dentro de você? Você acredita que é um tubinho bitititinho, assim, de plástico? Aí, né, quando terminou, eu falei com a técnica assim, quando você tirar o acesso venoso, mostra para ele. Aí, quando ela tirou o tubinho, o catéterzinho assim, mostrou para ele, era isso que estava dentro de mim? Aí ele riu. Aí ele, tá, passou. Aí da outra vez ele veio fazer de novo o acesso, fazer medicação, e falou assim, pois agora eu já sei, viu? É só de plástico. Tá. Outro dia a mãe dele assim, passou por mim, ah lá, filha, é ela. Aí ele olhou para mim, é mesmo, é a moça do tubinho de plástico. Né? Então, eu mostrando para ele que, assim, então, pequenas intervenções que vão fazer um ponto-chave para a criança, inclusive, elaborar situações, às vezes, muito pesadas dentro do cuidado hospitalar. E esse brinquedo terapêutico, ele tem uma função também para ajudar a equipe a compreender as necessidades da criança hospitalizada e permitir para a criança, e às vezes até para os pais, a expressão das tensões sobre os procedimentos. Existe muita publicação legal sobre isso, viu, gente? Mas a enfermagem é que mais escreve sobre esse contexto. E, para mim, brincar é vida. Brincar é dizer, brincar é ser autor e sujeito, brincar é transitar entre a atividade e a passividade, né? Pois é, eu sei, 15 minutos para eu falar o restante que eu tenho para falar. A Emanuela tomou o tempo todo. Ah, Emanuela.
E o brincar, então, vai interpretar o impossível ligado ao sexo e à morte, e lançando o sujeito a novos enigmas aos quais não há resposta. E assim, a gente vê nós adultos, quando a gente ama alguém, que a gente começa a brincar, que aparece algo do sexual. Né? Então, para as crianças, os adolescentes começam a brincar e tem uma hora que começa a brigar, porque ali tem algo que barra. Né? Então, é bem legal a gente pensar nessa questão da vida. Né? Eu pus aqui brincar e questão de gênero. Quando a Berasturi lança lá o livro dela sobre o brincar e sobre as idades, eu achei legal colocar aqui uma contestação sobre o brinquedo e a questão do gênero, que os brinquedos não descrevem masculinidades ou feminilidades. Eles produzem, nada é natural. Trata-se de um projeto social para as dissidências da heteronormatividade marcado por protocolos invisíveis. As crianças não atribuem significado aos brinquedos, elas só querem se divertir, e é verdade. Para elas, o brinquedo o brincar é o trabalho delas e é um processo de construção delas enquanto sujeitos. Então, na hospitalização, a criança ela tem uma percepção antecipada da morte, ela percebe que ali ao adoecer, ela vai adquirir conceitos e elaborações muito mais rápidas e precoces sobre luto, ela tem uma percepção iminente da sua morte, ela tem uma vivência em relação ao ambiente que vai apontar para a gravidade do seu contexto. E as reações da criança durante o adoecimento e a internação vão depender muito da idade, da etapa de desenvolvimento, do desconforto que ela vivencia pela doença, dos tratamentos, dos efeitos colaterais. Por exemplo, você pega um paciente pós-QT com 9 anos, assim, a pessoa fica extremamente com o humor rebaixado, fica extremamente grave, até os efeitos passarem. E aí ela consegue, às vezes, melhorar e consegue até demandar o que ela quer. Ou um paciente meu de 12 anos que, percebendo que ia morrer, pediu um boneco e passou uma semana tomando conta daquele boneco. Por quê? Porque ele tinha uma projeção de ter família, de ter filho, e ele sabia que morrendo ele não poderia. Então, ele passa esse período cuidando do boneco como se fosse filho. Né? E diante de cada situação ou ambiente, as reações vão ser diferentes e também da estrutura psíquica dessa criança ou desse adolescente. É um período de grande estresse, que às vezes a gente vê as crianças querendo arrancar o cabelo. Tem crianças de todas as faixas etárias que vocês puderem imaginar. Então, o período, tanto para a família e para a criança, do diagnóstico, o aparecimento do diagnóstico de alguma doença. Por exemplo, os bebezinhos que chegam para diagnóstico com teste do pezinho para fibrose cística ou outras doenças que são já dadas no teste do pezinho. A família chega extremamente arrasada para a gente nesse primeiro momento. Então, as hospitalizações contínuas, para alguns casos, igual os adolescentes com fibrose cística, que estão mais graves, ou crianças com diabetes, né? As mudanças de uma situação que antes era aguda e passa a ser crônica, as recidivas, o fracasso terapêutico, recidivas de câncer, por exemplo, a criança que começa a tratar, tem uma melhora por uns 2 anos e volta com a recidiva, e os cuidados terminais, que para cada idade a criança percebe que ela está morrendo. E aqui fica a critério para vocês lerem, a aula vai ficar aí, né, disponível. Então, assim, a regressão, o sofrimento. Eu lembro de um menininho que internou com a gente, ele tinha uma irmãzinha de 2 anos, ele 7. E ele vivia brigando com essa irmã, ele adorava essa irmãzinha dele. Mas ele na escola, ele sofre uma pancada no beiral, assim, e ele tem uma lesão hepática, e ele interna na terapia intensiva até avaliar o que vai ser feito, e ele tem um sentimento de culpa muito grande, e ele acha que ele foi punido. Eu falei, punido por quê? Porque eu briguei muito com a minha irmãzinha, bati nela escondida, minha mãe não viu, e eu estou agora aqui porque eu estou sendo castigado por eu ter feito isso. E a gente teve que atender e conversar com essa criança até ela melhorar do quadro. As alterações desse esquema corporal, o medo da morte, e assim, os outros comportamentos, né? Solidão, revolta, frustração, intolerância, negativismo. E o Portinari mostra muito para nós a realidade brasileira, né? A criança e a morte. Como que é difícil a morte ser um fenômeno universal,
é integrante da vida, mas como que é difícil lidar com ela, olhar para essa questão da morte. A morte de alguém idoso é algo esperado, mas a morte de uma criança ou do adolescente é devastador. Igual a Emanuela fala lá, o bebê vem ao mundo e ele vem cheio de, carregado de esperança, de uma projeção naquele bebê que é desejado, e às vezes até o não desejado, que passa a ser desejado, e de repente ele vai embora, ele morre. Isso é algo devastador para a sociedade. Em todas as sociedades no mundo não tem denominação para a morte de criança. Quando você é adulto e perde o marido, casado, mas você vira viúvo. Quando você perde os pais, você fica órfão. Mas e quando você perde um filho? Quando você perde, não tem uma denominação ainda no mundo quando você tem a perda de um filho. E essa questão da morte, ela vai gerar desorganização para a família, vai impactar na sensação de imortalidade, de proteção que a gente tem, na sensação de vulnerabilidade que nós, seres humanos, achamos que somos fortes, poderosos, por isso que a gente cria os super-heróis, né? Como se fossem... E a gente vai ter uma desconexão com a vida habitual. Então, você pega um bebê que interna, desde os 2 tem uma doença grave, interna desde o bebezinho, e começa a internar mais vezes, mais frequente aos 2 anos e meio, 2 anos e 6, 7, 8, 10, 11, até completar 3 quando ele morre. E aí a gente trabalha o que essa criança está dizendo para a equipe. Olha, não quero mais, não dou conta mais, né? E, às vezes, a gente perde um pouco a disponibilidade, a capacidade de raciocínio. Se adulto perde isso, a criança também perde. E ela fica mais regredida, então ela volta para uma etapa anterior do desenvolvimento dela. Esse aqui é um exemplo que está em um dos livros, falando que o menino está internado, ele tem uma doença renal já evoluindo há 3 anos, aí o coleguinha dele está conversando assim, ó, se cair e aparecer um carro, você será esmagado e morto, diz o coleguinha lá de enfermaria para o menino. Aí ele vira e fala assim, bem, sendo assim, eu não precisarei mais do rim. Quer dizer, ele está na espera, né, do transplante renal, mas ele tem ele tem 7 anos e ele já sabe que se ele morrer, ele não vai precisar mais do rim. Então, as crianças pequenas sabem das coisas. E eu brinco que assisti um filme um dia e eu virei para eu tenho uma neta de 8 anos, aí eu falei com o meu genro assim, ó, menininhas de 8 anos sabem tudo, eles prestam atenção e ficam atentos a tudo que acontece à volta. Aí o meu genro olhou para mim e falou assim, Sovinha, é verdade, viu? Ela sabe de tudo. E é bem engraçado as intervenções e as pontuações que uma criança de 8 anos é capaz de fazer. Ou de 4, né? Às vezes filosóficas, assim, tem crianças que são fantásticas. Como eu falei um pouquinho sobre a morte, eu acho que é importante ter um pouquinho sobre os cuidados paliativos e um pouquinho do cuidado no final de vida, que é um momento que a gente também oferece para a criança, assim, para o bebê. Assim, gente, a gente oferece compartilhar memórias, a gente talvez não ache, mas a criança, ela coleciona memórias. A minha netinha, quando ela nasceu, ela ficava olhando para a irmã dela, olhando, o que essa mulher, né? Essa mulher velha tem, que a minha irmã adora abraçar ela. Aí, quando ela começou a vocalizar e me ver por vídeo, porque era pandemia, a gente não podia se ver, ela ficava assim, conversando comigo pela vídeo, e a minha filha falava assim, mãe, o que essa menina está conversando com você? Então, a criança, ela tem memórias, e aí vale para a criança, para o adulto, para o adolescente. Passar sabedoria, reviver lembranças, resolver relacionamentos. Ah, não, você pode parar, viu, Júnior? E fazer as pazes. Mas tá tudo certo. Fazer as pazes, né, com as questões religiosas e tal. Mas eu estou correndo. E aí eu vou pontuar, já estou quase acabando também, assim. Me dá esses minutinhos aí, vamos. Tranquilo, vai, continua. Então, assim, a gente divide a adolescência na puberdade entre 9 e 11 anos, a adolescência entre 12 e 18, e que no Ocidente isso surgiu com a industrialização, né, a adolescência, e a questão da burguesia. Eu pus um quadrinho da pirâmide do capitalismo para a gente pensar um pouco como é que nós vivemos, principalmente na nossa sociedade brasileira. Na sociedade mundial, os banqueiros mandam em tudo e nós estamos, entre aspas, vão me desculpar a palavra, mas assim, meio que ferrados para o resto da vida se a gente não pensar mudanças sociais e mais equitativas para a sociedade. Então, a adolescência vai ser definida por vários teóricos, é uma fase sem localização na sociedade. Vocês vão ver que os adolescentes, eles são seres perdidos, eles estão vivenciando uma questão da sexualidade que ainda é tabu, existe também um respeito à própria sexualidade, ele tem que desenvolver esse respeito e a individualidade do outro,
implica em compreender a fluidez da sexualidade. Isso principalmente para nós adultos, que ainda somos arcaicos nesse pensamento também. E eu vou pincelar isso aqui, porque eu quero falar de um ambulatório que eu acompanho também, que é a identidade de gênero e de diversidades em crianças e adolescentes trans, que tem aparecido cada vez mais. Essas crianças estão chegando nas internações, e aí elas não são tratadas de forma adequada, muitas vezes alguns profissionais não respeitam o nome social e nem a orientação sexual desses adolescentes. A gente tem um ambulatório que está sendo ameaçado de extinção, e aí eu vou denominar isso como eu pus aqui também a questão da violência, que é uma violência, quando hoje eu fiquei sabendo que querem acabar com o atendimento de adolescentes e crianças a partir dos 12 anos no Hospital João Paulo II. Aí a minha pergunta para vocês que estão vendo aí, assistindo, para o Conselho de Psicologia é: que lugar que essas crianças, esses adolescentes vão ser atendidos? Onde que eles serão encaminhados? Onde serão tratados? Principalmente se vai acabar para os meninos que têm alguma questão de identidade de gênero, vai acabar também para as crianças com doenças raras, eles vão ser mandados para trabalhar, para ser atendidos no hospital de adulto. Quando eu pego um adolescente de 20 anos e ele não dá conta de ver o idoso morrendo do lado dele, me pede para voltar para a pediatria, e a gente consegue que ele seja acolhido na pediatria. Então, para onde nossas crianças vão ser atendidas? Quer dizer, a gente tem governos e pessoas em lugares de decisão tomando decisões sem conhecer a realidade do adolescente. Então, violência é tudo aquilo que uso de força física de forma intencional, de poder, e aqui eu falo de um poder subjetivo, escondido aí por trás de uma decisão de governo que não respeita as crianças. Que ela pode ser todos os tipos de violência. Quando a gente recebe no hospital, ela tem que ser notificada, né? E a gente, ao ter essa suspeita, a gente vai definir o que é um caso, e a gente trabalha, às vezes, junto com o assistente social, e a gente vai demarcar todos os tipos de violência que merecem notificação, tanto quanto as crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e a população LGBTQIA+. E alguns estudiosos vão fazer uma distinção entre a violência doméstica e a violência intrafamiliar. E aí fica a critério das crenças e valores dos profissionais e cada vez mais estudos melhores para nós, profissionais da saúde mental, para lidar com esse conceito da violência que chega para nós. E avaliar tanto a criança quanto a adolescente. Então, eu trabalho junto com o psiquiatra, eu trabalho junto com o pediatra, com o pediatra, eu trabalho com pneumologista, fisioterapeuta, TO, fono. Então, eu trabalho com vários profissionais de diversas áreas para atender essa criança, esse adolescente, na sua totalidade, enquanto um ser e um sujeito de direito. Então, às vezes, as consultas são conjuntas, as intervenções são associadas. Por quê? Porque é importante a gente saber que tem saberes, visões, valores, tudo focando o cuidado integral. E aí, eu penso que a psicologia é esse lugar do transforma e ação. A transformação é de onde que a gente conhece esses sujeitos, valoriza seu saber, e a gente faz com que essas diferenças sejam respeitadas, ajudando a conviver e a produzir juntos, e com isso a gente, na equipe, a gente vai trazer novas ações e consequências para o nosso fazer. Então, a saúde mental da criança e do adolescente, elas merecem estudos mais atualizados para embasar as políticas públicas, do nascimento, igual lá do parto prematuro, que para mim começa lá no pré-natal, até a adolescência, o cuidado ele tem que ser sempre integral, tanto do diagnóstico quanto a condução dos transtornos clínicos orgânicos e os transtornos mentais, conhecer as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito. Então, como é que vão me acabar com o atendimento de adolescentes, crianças acima de 12 anos, no hospital pediátrico? Para onde essas crianças vão? Se alguém souber a resposta, se o governante souber a resposta, diga-me. Se alguém da prefeitura souber a resposta, me diga. Onde as crianças serão atendidas e os adolescentes, né? E a gente precisa ofertar cuidados sem medicalizar ou patologizar os sintomas. A gente tem que oferecer um suporte também à equipe, com orientação, a própria Manuela falou aí, que a gente precisa capacitar a equipe, que muitas vezes não tem esse conhecimento tão apurado igual a gente tem. A gente também oferece os apoios aos familiares e apostar na ética do cuidado, focando a resiliência infanto-juvenil.
Então, nós vamos criar seres mais resilientes. Nós precisamos, porque a pandemia, nós estamos começando a lidar com sintomas psíquicos, psicológicos e psiquiátricos da pandemia agora, com crianças tentando suicídio, com crianças com sintomas diversos e uma pressão muito grande no sistema escolar e outros, né? Então, para trabalhar com crianças e adolescentes, a gente tem que ter a consciência do inacabado. O ser humano é um ser inacabado. Sempre há a vida, onde há vida, há o inacabado. E se eu me experimento como inacabado, eu sou um ser cultural, histórico, inacabado. E é sempre apostar em tempos melhores. É o que eu acredito. Assim, é o que me movimenta todos os dias e que às vezes fica me falando assim, olha, eu não aposento ainda não, porque ainda há trabalho a ser feito. Então, fico meus agradecimentos ao CRP, aos colegas, à mesa, aos participantes, porque não tem como a gente trabalhar com crianças se você não souber brincar, não souber entender esse sujeito como um ser integral, um ser capaz de se expressar de alguma forma, com vida, com ritmo, né? com vida. Assim, é vida, né? Não com morte só. A morte também, gente, na morte tem vida. O cuidado paliativo é um trabalho vivo, não é um trabalho morto. Tá? É isso, obrigada. Bom, gente, a mesa nossa está bombando aqui, mas eu sei que o nosso horário é até meio-dia, mas eu sei que a gente pode ganhar 5 minutos, tá, meninas? Ok aí, Lohane? Então, eu queria dizer que tem muitos elogios, eu nem vou dar conta de ler todos, porque senão eu vou perder algumas perguntas que eu preciso de fazer para vocês, tá? Trabalhos para Emanuela. Emanuela, tem uma pergunta aqui, que foi na hora que você falou, que a Verônica, eu gostaria de saber qual abordagem é mais usada para trabalhar com o público infanto-juvenil. E depois, aí muitos elogios, da Ana Paula, da explanação. O senhor também chega lá, viu, tá? Está lotado. E aí, o Délcio elogiando. Bom, aí eu tenho outra pergunta aqui, que eu também queria estar passando para vocês, né? Aí tem a Verônica, fala que já escolheu a área de atuação dela, né? Se tinha alguma vontade dentro dela, agora parece que é o público infanto-juvenil, né? Que essa mesa foi uma mesa muito importante para ela. Acho legal marcar isso aqui, né? Gabriela está me perguntando como fazem para participar da comissão da psicologia hospitalar. Gente, manda um e-mail aqui para o CRP com o e-mail de vocês, né? A área, qual hospital, ou se vocês querem só participar, como que serão muito bem-vindas, tá? Pode vir, Gabriela, estou te esperando. E aí, gente, elas falam umas coisas bonitas aqui que eu queria dizer, que tem uma pessoa que fala tão bonito aqui, a Renata. Ela fala, muito obrigada, Emanuela e Tarsa, por compartilharem tanta experiência rica e conhecimentos. Estou encantada com o trabalho fantástico de vocês. Acho que a gente, né? Então, eu vou passar para 1 minuto para a consideração final para a Emanuela e 1 minuto para a Tarsa. Mas essa foi maravilhosa. Eu tinha tanta coisa para falar também, mas eu não consigo falar, né? Porque não dá tempo. Acaba que com a psicologia o tempo sempre é muito pouco. É né? verdade. Para a riqueza de conteúdos que a gente acaba desenvolvendo com o trabalho. Então, a minha referência de atuação é a psicanálise, né? Em sua maioria, eu me relaciono também com outras pessoas dentro do hospital que utilizam essa referência, mas é um campo muito aberto, né? Com várias possibilidades aí a serem utilizadas e também estabelecidas e preconizadas pelos nossos colegas que atuam com outras referências aí. Eu gostaria muito de agradecer. Que bom que a gente conseguiu cumprir o propósito de trazer esclarecimento e impactar de forma positiva, né, na construção de um campo aí de atuação. É um campo realmente muito rico, é um campo muito possível dentre todos os contextos que ele detém, né? As possibilidades são imensas, são inúmeras, é um campo de aprendizado mútuo,
A gente, enquanto profissional introduzido nessas áreas, tem uma riqueza de conteúdo que nos contribui ao próprio desenvolvimento, não só profissional, mas como pessoal, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou simplesmente alucinada com criança e com bebês, então os bebês são um refúgio, né? Mesmo diante de tanto sofrimento, as possibilidades são imensas de atuação junto a esses pais, bebês, famílias, crianças aí. Agradeço muito ter participado dessa mesa com vocês e ter contribuído de forma significativa aí na construção do saber. Obrigada, Emanuela. Tárcia? Bom, sobre a questão de linha teórica, assim, existem várias linhas teóricas, né? A minha formação de base foi a psicanálise, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo a desenvolver a psicologia clínica. A clínica ela é fundamental, então, assim, desenvolva o seu jeito de trabalhar, porque, assim, às vezes você tem que brincar, eu brinco com a criança, adolescente, eu uso fantoche, eu brinco com meu carimbo, então, assim, o que sustenta, você tem uma formação teórica por trás, e o que você está diante de outra pessoa como um bom profissional que respeite. Eu quero agradecer a todos os que assistiram, aos colegas de mesa, ao pessoal que ficou dando suporte, e vamos bola para frente. E eu espero que a minha pergunta feita aí na minha palestra tenha a resposta dos governantes, para onde nós vamos mandar nossos adolescentes que já não têm lugar na sociedade, né? Principalmente os mais carentes. Então, tá, obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada ao Conselho Regional de Psicologia, em nome do CRP e da Comissão de Psicologia e Orientação Hospitalar. Eu agradeço muito, estou esperando você também, tá, Emanuela? Para fazer parte com a gente lá também, né? Porque você já é muito, muito querida lá por muitas pessoas, né? Obrigada. A gente já está até íntima, né? Assim, eu acho que eu conheço vocês, né? Porque de tudo que as meninas falam, né? E a Tárcia é parceiraça, a gente já está aí junta nessa militância há tanto tempo, né? Então, muito obrigada mesmo pelo conselho, por ter nos proporcionado colocar tantas mesas da psicologia hospitalar, né? Essa abertura, né? Então, isso foi muito bom para nós, né? Para que a gente possa estar cada vez mais como uma rede e multiplicando aí nossas parcerias. Tá? E que vem os jovens, né, Júnia? Né? Os meninos jovens aí para tomar esse espaço. Né? Vem os jovens estudantes para a gente fazer um evento depois só da hospitalar, né? E contem com a nossa contribuição e ajuda nessa formação aí, na troca, que é tão importante e essencial nesse nosso campo hospitalar, que é fantástico. Obrigada. Lohane, muito obrigada a você também.